Em verdade, eu vos digo, um de vós há de me trair. Eu fui convidado para fazer parte de um grupo, o grupo cênico Azerutã, lá de Igaraçu, no Centro de Artes. E daí eu me interessei e passei a fazer parte da Paixão de Cristo, que era o homem daquela sexta-feira. E nós começamos a fazer apresentações no Centro de Artes, também levava para o Engenho Manjope e outras localidades de Igaraçu. E fui me adaptando cada vez mais dentro do grupo e fui despertando, né, para a arte. E aí eu conheci o professor Narciso, que era também o diretor do teatro, e ele foi me colocando dando instruções e também me orientando para a parte de cenografia, a parte de teatro. E aí foi surgindo cada vez mais aquela vontade de fazer teatro e cenário. E logo depois, quando iniciou a Paixão de Cristo, eu já passei a ser um dos contra-regras da Paixão de Cristo, né, na ajuda no cenário e em toda a parte das cenas, o diretor de produção do espetáculo. Mais tarde, eu passei a ser diretor do teatro, quando o chefe Narciso deixa de ser diretor. Aí em 97 eu passei a ser diretor do espetáculo com o título de Paixão de Cristo de Igaraçu. Desse título ele aprovou e eu fiquei até hoje, né, com esse espetáculo em Igaraçu, levando a todos, né, um espetáculo de fé e de amor à população de Igaraçu. É convite de uma pessoa que eu tinha o maior carinho, já tinha trabalhado antes, que é André Falcão. Depois eu fiquei sabendo de outras pessoas e tudo isso foi me motivando, foi aumentando a vontade de fazer, né? As pessoas com quem eu ia trabalhar, a história da Paixão, eu fiquei sabendo lá, fui pesquisar, tinha vídeos, tinha coisas, né, que a gente conseguia acessar pela internet, mas principalmente pelo papel, né? Eu acho que todo ator ele pensa no desafio que é fazer aquele papel, né? Que motivaria os desafios. Então, acho que a principal motivação foi o papel realmente. Mas, assim, se não fosse com quem eu fiz, se não viesse o convite de quem veio, eu acho que eu não teria feito nada. Então, foi o conjunto. Em parte eu não tive uma preparação, eu não tinha intuito de interpretar Jesus, né? Eu comecei como apóstolo, fazer uma figuração, fiz outros personagens como Caifás, e surgiu uma oportunidade em 2007, né? Depois de um incidente que eu tive na minha vida, onde me presentearam com o personagem do Cristo. Essa trajetória no início foi muito difícil para mim, porque eu era só o único diretor, né, coordenador do trabalho. Tinha alguma equipe que me ajudava, mas era raro, sabe? Eram poucas pessoas que ajudavam. Mas assim mesmo conseguimos realizar, né, o espetáculo, levando a todos, né, esse trabalho tão importante que é a Paixão de Cristo. Tem umas dificuldades grandes, que é realmente trabalhar com pessoas, não é fácil, é muito difícil, cada um tem um pensamento diferente, mas no final dá tudo certo, a gente concorda com as coisas, né, discorda com uma e outras coisas, mas dá certo e a gente realiza, né, com a ajuda de todos, né, com uma equipe grande, como tem hoje, uma equipe muito forte, que é o Azerutã, a direção do Azerutã, né, e faz com que isso aconteça da melhor forma. O maior desafio, eu acho que é o personagem a ser muito conhecido, sabe? O personagem, considero ele, né? Talvez ele seja realmente o maior personagem da história. Então é um personagem que é conhecido principalmente aqui no Ocidente, mas mundialmente. E é um personagem que é reproduzido todos os anos nas paixões, principalmente aqui no Nordeste, né? Pernambuco tem uma tradição muito grande. Então as pessoas têm
já tem o seu personagem, cada um já tem o seu Jesus na cabeça, né? Então você pegar esse desafio aí, pegar esse e tentar levar trazer o seu Jesus para a cena, acho que é o maior desafio. É um personagem grande, é um personagem complexo, é um personagem denso, entendeu? E que cria muita expectativa nas pessoas. As pessoas já têm, como eu disse, o Jesus, cada um já tem seu Jesus na cabeça e espera que ele seja feito assim, né? Tem um Jesus imaculado, assim, ninguém pode mexer muito nesse. Você chegar e mexer, o ator tem que trazer. Acho que todo ator leva um pouquinho de si pro personagem e leva um pouquinho do personagem quando sai dele. E fazer um espetáculo também enorme daquele, né? A Paixão de Cristo é muito grande, de Igaraçu é muito grande também. Então tudo isso é bem desafiante. Momentos antes eu sempre buscava ficar um pouco sozinho. Todo mundo ali se concentrando, se abraçando, vai dar certo. Mas determinado eu ficava num canto sozinho lá, de olho fechado, e pedindo que Deus me desse sabedoria para que eu pudesse conduzir, independente do personagem, né? Até a questão, eu creio que ficou bem maior depois que eu passei a interpretar o Cristo. Mas eu sempre buscava me isolar um pouco. Depois é que eu me juntava com o pessoal, a gente dava as mãos lá e conseguia colocar para fora aquelas palavras de incentivo para que a gente pudesse dar o nosso melhor, porque já considerava todo mundo vitorioso só por ter chegado ali. Tem bastante pessoas que se emocionam quando a gente fala, quando vê os atores interpretando Jesus, sabendo que foi daquela forma que ele sofreu. Então as pessoas sentem na pele, né? O sofrimento de Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, quando ela vê o filho pregado na cruz ou carregando a cruz, o sofrimento dela, muitas pessoas que estão no gramado assistindo, tem aquela emoção realmente de ver o sofrimento e também sofre junto com ela, né? E junto com ele que aconteceu essa mensagem tão importante, né? Então emociona bastante as pessoas que assistem o espetáculo. Eu acho que é o mais importante e é o que deve, e é o motivador, o grande motivador do espetáculo acontecer, né? As pessoas vão lá, veem o mesmo espetáculo todas as vezes, embora que tenha mudanças, mas a mensagem é a mesma. E está lá sempre, e para mim deve haver sempre, né? A mensagem de fé, de amor e esperança. Eu acho que é isso que deve ficar no coração daquelas pessoas, sabe? A jornada daquela pessoa que passou aqui na Terra e o que ele trouxe pra gente, a mensagem. Acho que amor, fé, tudo isso tem que estar ali, e esperança. Que Cristo nos ama. Que Cristo nos ama. E ele não deixa, em momento algum, ele deixa de demonstrar isso. Desde sua trajetória do início lá, né, do transformar da água em vinho, até a sua crucificação. Em momento algum, ele não deixa de falar que nos ama, que ele veio para nos salvar. Não, o importante é que quando termina o espetáculo, as pessoas realmente vêm agradecer, elogiar pelo trabalho que a gente faz, com a dedicação que o grupo tem, que o espetáculo faz dentro de Igaraçu. É uma coisa muito bonita, sabe? Muito importante. Não tem nenhum fato assim que eu lembro agora não, sabe? Mas é isso que emociona a gente também, faz com que a gente dê mais vontade de, no próximo ano, apresentar novamente o espetáculo, que as pessoas agradecem realmente de coração. Cara, assim, são aqueles feedbacks suspeitos, né? De amigos que eu tinha íntimos até. Então, acho que eu vinha conversando sempre com o André. Então, o André é uma pessoa importante porque me convidou, né? Na época ele não era o diretor, mas ele foi a pessoa que acreditou primeiramente, me convidou. Então, o feedback dele foi legal, ele ter falado comigo depois, ter conversado. Mas assim, a resposta de quem estava comigo, sabe? Dizendo assim, eu confio, vamos embora que vai dar certo. Então, não só depois, mas durante também. Eu sempre recebia palavras de afeto, de carinho que me ajudava a chegar lá. O público agradece, né? Agradece, porque em termos de ar livre, eu creio que seja o teatro, esse teatro ao ar livre, é a melhor maneira da gente fazer uma evangelização, trazendo até para o nosso lado religioso, independente de crença. Mas é a maior maneira de evangelização teatral que existe, é a Paixão de Cristo. E muita gente espera, anseia por aquele espetáculo, para ver o que Jesus passou por você. Então, eles agradecem. Muita gente agradece de coração mesmo. Para mim, não termina com o espetáculo.
no outro dia eu já estou com a minha mente trabalhando para fazer um espetáculo bem melhor no próximo ano. É terminando e começando já, sabe? Não é esperar um ano para acontecer. Já vou criando minhas ideias, já vou na minha mente trabalhando nos desenhos, preparando, para que no próximo ano saia bem melhor do que o que a gente apresenta naquele momento. Um treinamento específico não teve, sabe? Mas eu sou um ator que eu gosto muito de ler coisas relacionadas e assistir. Tem muitos atores, se você perguntar, eles dizem que não gostam de ver nada, para não se contaminar, sabe? Que é uma linha de pesquisa. Eu não vou ver nada do que já foi feito. Eu quero fazer o meu, do meu jeito. Mas eu acho que a pesquisa independente está sempre presente, a leitura, sabe? Então eu fui para o básico, eu fui para a Bíblia, eu fui para textos paralelos, textos de apoio. E desde o momento que eu aceitei, que eu não lembro bem, mas eu acho que foi em dezembro, por ali, que veio o convite, eu comecei a ler muito sobre isso e assistir muita coisa. Aí eu sou daquele que assiste, né? Voltei a assistir coisas que eu já tinha assistido, pesquisei coisas novas, tentei ver muita coisa do audiovisual nova. E eu sempre também penso assim, né? Que o ator profissional tem muito isso, né? Aí quanto mais você tem um patamar, mais isso é forçado que você faça. Mas o ator, mesmo aquele ator que tem que se dividir em outras profissões, tem que se dividir em outros trabalhos, como eu que sou professor também, tem que pensar nisso, que é no corpo. Então toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu também penso nessa questão do corpo, da parte física. Se eu estou um pouquinho desleixado com essa parte de exercício, eu também penso nisso, independente do personagem. Até porque a paixão também é cansativa pra caramba, os ensaios, o espetáculo é longo. Então é isso, eu penso na alimentação, no físico e muita pesquisa, muita leitura, muita coisa visual, para fazer um caldeirão ali, misturando tudo que eu vou absorvendo e depois ver se sai alguma coisa. Há muitos abraços de muitas senhoras, né, que nos acompanham desde pequeno e que vê aquela situação. Eu acho que o maior fã que eu tive é minha mãe. Minha mãe fez várias histórias pela Paixão de Cristo, por esse grupo Azerutã. Fez coisas que o que ela podia fazer para a gente poder fazer esse espetáculo, ela fazia. Ela teve, eu vou contar um fato aqui rápido, mas ela teve um fato que teve uma Paixão de Cristo em especial. Eu já era o Cristo. 5 horas da tarde, a apresentação estava marcada para as 20 horas. A gente não tinha um equipamento de fogos para soltar. Minha mãe de última hora conseguiu dinheiro, não sei como, achou uma pessoa que vendesse, e quem promoveu esse espetáculo pirotécnico no final foi ela, uma das promotoras, né, do bem. E ali promoveu isso em si, não só para ela, como para mim e para a população de Igaraçu. E foi muito emocionante no final. Agradeci ela chorando pra caramba, porque a gente correndo atrás, sempre nesse período era mais questão de doação que a gente conseguia para poder botar esse espetáculo na rua. Tinha que montar todo o nosso aparato por falta da técnica em si, o apoio técnico que não existia, com o recurso que não tinha, a gente tirava do próprio bolso lá para poder fazer. E era emocionante. No final, que dava tudo certo, que o pessoal vinha, que agradecia, que parabenizava pelo trabalho, que foi bem feito. Isso aí não tem preço que pague. Tem algumas coisas realmente de alegria que já tivemos, né? A gente vê o pessoal por trás dos bastidores, a felicidade de entrar na hora da cena. Isso é muito bonito, sabe? A expectativa de cada um que fica preparado já para entrar em cena, isso é muito importante. Tem algumas coisas que acontecem, algumas confusões pequenas, né? Alguns obstáculos que aparecem, mas isso é mínimo para mim, sabe? Isso não afeta o espetáculo, não, de maneira alguma. Triste só algumas pessoas, né, que já se foram, né? O próprio Narciso Félix, que trouxe para Igaraçu essa mensagem tão bonita, que é transformar os jovens da cidade através do espetáculo, do teatro, e faleceu já. Tem um dos atores que morreu durante a Covid-19, né, que é o Eli, e outras pessoas, né, que tivemos, né, dentro do grupo também, que já se foram. Eu já fui da igreja, sabe? E eu não estava frequentando a igreja, então isso me fez repensar algumas coisas, alguns conceitos que eu já tinha, algumas coisas que já estavam engavetadas, eu fui lá buscar, sabe, refletir sobre. Então só o fato de abrir a Bíblia já teve uma reconexão,
uma reflexão, você voltar a pensar sobre coisas, ideologias, pensamentos, coisa que por vezes você deixa um pouquinho, sabe? Então, assim, de qualquer religião que fosse, eu ia procurar me conectar um pouquinho, pelo menos entender, me colocar no lugar. Mas por se tratar de uma religião cristã, fica até mais fácil, né? Porque a gente nasce tendo esse contato. Então, foi isso. Foi revisitar algumas gavetas ali, abrir algumas gavetas. Dizer que é a mesma, né? Tem outras que a gente também sente o carinho, que tem aquela admiração, como uma das cenas que eu sempre admirei, a questão da mulher adúltera, quando ela estava sendo julgada. E Jesus, diante de um gesto simples, ele consegue dar usando até as palavras de hoje, dar um tapa sem mão na cara da sociedade, né? E uma lição ali, de uma forma, a simplicidade que existia da parte dele. O mais importante dentro do espetáculo realmente é a parte da crucificação de Cristo, né, que é a paixão de Cristo. É o sofrer dele, né, e ao mesmo tempo, quando acontece, né, a ressurreição depois da paixão de Cristo, depois da paixão dele, que é o se doar por nós, é a cena da ressurreição, que ele ressuscita e depois ele tem a ascensão, que ele é levado, né, aos céus, ele sobe aos céus, né, ele vai embora, mas a ressurreição e a paixão dele na cruz. Assim, se você falar geral, né, para não falar só do personagem que eu fiz, eu acho que a cena de Judas e do Bacanal são duas cenas espetaculares realmente, assim, né? É um espetáculo de cena à parte. Então, eu consegui só ver o Bacanal depois de gravado. E a cena de Judas eu consegui ver no ensaio. Então, já a cena de Judas no ensaio já é bastante impactante. Agora, quando se trata do meu personagem, eu acho que ali da crucificação, do caminho da crucificação para o final, ela é muito... Você tem que segurar, porque o ator tem que ter esse limiar, né? De segurar essa emoção. E o personagem traz muito essa emoção. Então, a partir do momento que eu vou até a cruz, né? Que Jesus vai até a cruz e ele morre na cruz, a emoção continua do ator ali, ó. Tá gerando ali o tempo todo e você tem que segurar aquilo, né? Que você tem que manter aquilo ali, mas a emoção está muito grande. Então, falando assim do personagem Jesus, aquela cena da crucificação até o final, a ressurreição, é um conjunto de cenas ali que bate muito forte. O espetáculo vem todo lhe preparando para isso, né? Mas quando chega o momento, você que não viveu aquilo em cena, não sabe como é. É muito forte. Eu acho que minha despedida como Cristo, no último ano que eu fiz o Cristo, foi muito emocionante para mim. Foi em 2014 e foi indescritível aquela sensação, aquela emoção, na hora onde Jesus ele dá aquele grito, né, do Eli Eli de lama sabachthani, né, e onde ele entrega logo em seguida o seu espírito a seu Pai. E aquele momento ali, para mim, foi muito forte. Eu chorava naquela cruz, eu chorava, a lágrima caía. E logo em seguida, isso foi tão forte que eu recebi depoimento de uma pessoa, né, um senhor já de idade, que ele disse que jamais tinha visto tamanha emoção numa apresentação. E aquilo me marcou muito mesmo.